Sejam muito bem-vindos a essa aula onde a gente vai pintar essa bolsa. Essa bolsa, gente, ela é de tecido de lona, tá? Que é aquele tecido de All-Star, desses tênis estilo All-Star, tá? Então, já vamos aí deixando o like no vídeo, se inscrevendo no canal, porque isso ajuda muito ao YouTube entender que os conteúdos aqui são relevantes, tá? Então, não esqueçam, vocês apoiam muito quando vocês deixam um like, um comentário e se inscrevam aqui. Não esqueçam de ativar o sininho para vocês poderem receber avisos dessas aulas que vão entrando aqui no canal para vocês. E temos diversos vídeos, vai estar aparecendo algum vídeo aqui no cantinho para você clicar e assistir depois que terminar essa aula. Então aqui já está o risco aqui transferido com carbono amarelo para ficar bem clarinho. E tem bastante técnica bem legal aqui. A aluna me pediu para ensinar a fazer penas e eu resolvi trazer essa aula do filtro dos sonhos, que tem as penas aqui para vocês. O risco estará disponível no canal da bio do meu Instagram. Se você não segue, segue lá o meu Instagram. Na bio do perfil tem um canal chamado Prica Dicas e Conteúdo. É só você clicar que você entra, é gratuito. E também estará no grupo do WhatsApp, o grupo VIPs da Prica, tá? O link para você entrar no grupo estará no comentário fixado abaixo desse vídeo aqui no canal. Então, bora pra aula! Aqui, nessa aula, eu vou trabalhar com algumas cores que eu selecionei para combinar com a bolsa, mas fica aí que é uma sugestão, tá? Não é uma imposição. Vocês podem fazer com as cores que vocês quiserem, tá? Então, eu selecionei aqui tons terrosos com esse verde muito lindo, que é o verde country, o verde bandeira. Vamos trabalhar também com caramelo. Esse aqui depois é uma técnica, essa tinta de tecido metálica, tá? Ela vai ser usada depois. Vamos usar também verde bebê. Talvez usaremos camurça. Eu estou selecionando aqui, mas não sei se eu vou usar todas, tá, gente? Eu só estou separando aqui chocolate, jatobá, rústico e sépia, tá? Lembrando que essas cores eu separei, mas não quer dizer que eu vou usar todas no projeto, tá? Então, assiste a aula aí, porque eu vou estar explicando aonde eu vou usar cada uma delas. E as que eu não usar também, tá bom? Bora lá! Pincéis que eu vou estar usando são da linha da Castelo, referências C522, C523, e se eu for falando algum diferente, ele vai aparecer no vídeo pra vocês aí, tá? Mas esses são os que eu separei até o momento. Então, a gente vai começar aqui pela parte que é a moldura que cerca aqui, ó, a parte do filtro, tá? Aquela moldura que geralmente o pessoal faz com madeira, né? E ela é toda trabalhada. Então, a gente vai estar usando a cor, eu vou selecionar, eu acho que eu vou passar aqui o chocolate, porque o jatobá é bem clarinho. Então, eu vou estar passando chocolate, tá? Pra preencher. Eu escolhi o carbono amarelo porque eu não quero que apareça muito, tá, gente? O meu risco fique mais discreto aqui, tá? Porque tem carbono que deixa muito marcado. Então, ó, trabalha aqui com o pincel na ponta e você vai preencher todo o risco. Deixa eu te falar uma peculiaridade desse tecido aqui. É mais chatinho da tinta penetrar, tá? Eu vou dar um zoom aqui pra vocês perceberem que é um tecido mais grosso. Então, é um pouquinho mais chato de preencher. Então, a gente não é um tecido muito lisinho. Então, você precisa realmente espalhar bem a tinta e fazer ela entrar na trama desse tecido, tá? E tomar cuidado, porque qualquer bobeirinha você bate aqui num cantinho, ó. Tá vendo que essa parte aqui é da costura que tá por dentro. Se eu não tomar cuidado, eu entorto aqui e aumento esse lado só por conta desse relevo que ficou da costura que tá atrás. Então tem que prestar atenção e tomar cuidado, porque é nesses relevos aí, dessas costuras, que às vezes você entorta, você passa e você não percebe, mas seu risco já muda ali, fica mais grosso, entendeu? Então tem que prestar atenção nisso também. Trabalha com o pincel de lado, não ele de frente assim, ele de lado, pra você ir com ele com mais cautela nesses pontos aqui, tá? Então eu tô usando o número 4 pra poder preencher, ó. E aí eu vou preencher essa moldura aqui toda. Aí depois que eu preencher ela, nós vamos colocar alguns detalhes, tá? Ó, então eu preenchi, agora a gente vai dar efeito usando o camurça. Pri, se eu quiser usar outra cor mais clara, pode também, tá? Eu uso o camurça porque ele fica aqui no tom de degradê, fica um tom bonito pra fazer, tá? Não é um desenho, é um risco difícil, tá? Então, ó, você vai fazer aqui o detalhe onde tá meio que, como que eu falo? Não é uma costura, mas é onde tem o efeito da volta que deram pra prender essa pena que tá aqui, tá? Ó, então eu faço ali 3, porque me parece que tem 3 aqui, então, ó, mas pode fazer 2. Então você faz 3 risquinhos, dando uma distância de um com o outro, ó, dá um zoom pra vocês verem, tá? Aqui você pode fazer, ó, nesse sentido aqui, porque tem alguns desses negócios que o pessoal vai voltando, passando um negócio em volta, enrolando, né? Pra sair nesse, no outro, e o pessoal enrola tipo não é um barbante, é tipo não sei dizer o material, gente, que não é minha área, mas não é barbante não, é tipo um sisal, vamos dizer assim. Sisal? É sisal o nome? Acho que é. Ó, aí aqui você vai fazer mais 3, dividindo, tá vendo? E aí você vai dando o efeito com o camurça, ó. Na pontinha. Esse aqui é o pincel 522, número 0, tá? Ah, não, esse é o 2, número 2, tá bom? Aqui eu vou fazer 2, ó. 2 divisões. Perceba que é isso aqui que vai dando o detalhe, né? Não sei se vocês estão percebendo que isso aqui que tá fazendo ficar com o aspecto da moldura que segura o filtro, tá? Aqui.
Aqui já é um maiorzinho. E vou seguindo aqui, ó, subindo. Tá vendo aquele relevo, ó? Prestando atenção por conta dele. Ele atrapalha a costura, né? Ela atrapalha ali um pouco. Ó, tá? Feito isso, a gente vai fazer depois um pouco de sombra. Em alguns pontos, porque na verdade a gente vai mais contornar do que ter sombra aqui, tá? Mas, ó, você vai pegar o rústico e você vai trabalhar um pouco de sombreado aqui nos cantinhos, ó. Onde a gente fez os vãozinhos, ó, você pega o rústico, ó. E aí você trabalha, ó. Aqui, esse tecido, igual eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado, porque qualquer bobeirinha você borra, porque ele é grosso, tá? Então toma cuidado. Aí você vai fazendo esse acabamento com o rústico, tá? Ó, divide o cantinho aqui desse pedaço. Porque não tem o rústico, pode usar o sépia, tá? Você pode usar o sépia, também fica bonito. Não tem problema. Desse que eu até deixei os dois, né, ali separados, porque tanto um quanto o outro fica bom. Pra fazer essa parte aqui, ó. Aí a gente vai escurecendo, ó. Pra fazer o acabamento, como geralmente essa parte da moldura é mais em estilo marronzinho mesmo, assim, rústico, né, por ser de madeira, essa combinação ela é bem assertiva, porque combina com qualquer cor que você trabalhe no seu filtro aqui, né? Você faça colorido e tal. Ó, tá? Aqui a gente já tem a nossa... Ah, faltou um cantinho aqui, ó, faltou esse aqui. Eu esqueci desse detalhe aqui do lado. Não tinha feito de vídeo de lá e esqueci de vídeo de cá. Certo, agora sim. Aí a gente vai começar agora a pintar as penas. Ah, esse aqui, deixa aí por último, a gente vai mexer com ele depois. Vamos mexer com as penas. Pra eu fazer a pena, ela tem uma parte do meinho dela aqui, ó. Vocês têm que ver que tem um risco bem grosso aí, tá? Essa parte a gente vai trabalhar com jatobá. Então eu vou preencher uma e das outras eu não vou gravar, mas vai preencher todas, tá? Você vai fazer em todas. Você vai pegar o jatobá e vai, ó, preencher essa parte do meio, tá? Vai fazer isso nessa. Acho que só essa aqui que não tá aparecendo, tá? Que ela é menorzinha, então essa daqui não, tá? Então são uma, duas, três, né? São 3 penas grandonas que você vai fazer isso aqui, certo? Depois que você fez isso aqui, você vai pegar um bocadinho de branco, bem pouquinho. Pouquinho mesmo, ó. E você vai iluminar bem no meio. Tá? Ó. De leve, tá? Só isso. E repete o processo nas outras. Fica assim, tá? Ó, desse jeito. Agora vamos lá para a estrutura da pena, porque não é muito difícil, é bem simples, tá? Você pode trabalhar com variação de cor. Aqui eu vou trabalhar com algumas mesclagens de cores, tá? Mas a principal vai ser a Verde Country, depois a gente vai iluminar. A gente vai estar iluminando com verde bebê e também um pouco de branco para intensificar, deixar mais claro. E vamos mesclar nela também o caramelo, tá? Então vamos lá. Eu vou começar aqui preenchendo, tá? E a gente vai trabalhando a cor, mesclando conforme a gente vai pintando, tá? Pri, como que eu começo? Ó, vai fazer nesse sentido aqui, ó, daqui pra fora, tá? E respeitar esses vãos que a gente deixa, tá? Ó, você vai deixar, tá, os vãozinhos. Aí no cantinho aqui você passa mesmo de lado pra você poder fechar. Só que quando você chega aqui embaixo, você vai deixar esses vazadinhos, tá? Algumas penas elas têm essas aberturas, né? Então, ela é mais justinha, fechadinha, mas ela tem umas partes que ela meio que abre, né? Os vãos. Então, no risco também vai ter os vãos, então respeita esses vãos, tá? Não feche, porque aí você tira o efeito da pena, se você pintar e fechar tudo. E aí não fica aparecendo o efeito da pena mesmo, tá? Ó, então eu vou preencher. Tá, ó, aqui, ó, tá vendo aqui? Ela tem um vãozão, ó, na parte de cima. Então, ó, preenchi aqui, ó, esse cantinho, ó. É aquela parte em cima que fica mais abertinha, do início da pena mesmo, ó. Tá? Ó, por isso que eu usei o meu carbono amarelo, pra não aparecer tanto, né? De não fica aparecendo tanto quando eu não pinto certinho. O carbono escuro, ele marca bastante. Então, caso a gente fique uns vãozinhos sem pintar, o amarelo já não tem esse problema, entendeu? De ficar aparecendo. Ó, depois que fez isso, você já vai pegar o verde bebê e a gente vai clareando, ó. Pera que eu não vou usar da tampa, a tampa tá super grossa. Às vezes a tampa tá com a tinta bem molhadinha, mas geralmente ela tá grossa, então já nem vou usar da tampa, vou pegar ela de dentro, ó. E aí você vai puxando no mesmo sentido, ó. O sentido do desenho da pena. Esse é o segredo, ó. Puxar, como se fossem os fiozinhos no sentido da pena. Mais ou menos lembra o efeito do cabelo também, tá?
É meio parecido com como se você estivesse pintando efeito de cabelo também, tá? Se você já pintou cabelinho, lembra um pouco daquele jeito lá que pinta, tá? Agora eu pego o meu caramelo e eu vou dar uma manchadinha aqui embaixo, tá? Depois do caramelo, a gente vai clarear com o branco, tá? Não adianta você pintar com o verde em cima dele, tá? A gente passa o caramelo um pouco e eu vou clarear ele com o branco. Ó, a gente vai mesclar, intercalando um pouco dessas cores aí, tá? Que eu já entro com o meu verde. E aí ele vai ficando desta forma aqui. A gente vai repetir o processo aqui, ó, agora do lado de cá. Vamos lá repetir. Verde Country. Ah, tá vendo que aqui eu deixei misturado? Se você quiser que apareça mais, você pode fazer o seguinte, ó. Se você quer que o caramelo apareça bastante, você vai pegar o caramelo e trabalhar com ele não em cima do verde, tá? Por exemplo, eu quero que o caramelo apareça. Então você vai trabalhar ele aqui, ó. Ele direto, sem passar ele em cima do Verde Country. Se você quer aquele destaque aqui de um lado, assim, aí você trabalha ele, depois você continua preenchendo, mesclando os dois pra não ficar feio a mistura. Aí você pode misturar aqui um com o outro pra ficar um degradê, tá? Aí não esquece que a gente tem que deixar os vãozinhos das penas, senão fica estranho, né? Ó. Na hora que você puxa aqui, pra não ficar esquisito. Esse verde é muito bonito, ele combina bastante com esse fundo, nesse fundo marrom aqui, tá? É uma cor que combina bastante. Essa combinação é bem assertiva, tá? Ó, então aí, você preenche aqui e vai fazendo no sentido da pena. Não esquece, não é puxar reto, aí você perdeu a forma da pena. Você tem que puxar a pincelada no sentido do desenho. Por isso que é importante observar o desenho também. O risco, o desenho, né, o seu risco, ele tá te mostrando o sentido que você tem que fazer a pincelada. Então, é muito importante a observação, porque ali tá várias informações de como que você vai pintar, tá? Ó, aqui o finalzinho é igual do outro lado, umas peninhas assim viradinhas, tá? Agora a gente clareia. Lembra de fazer como se fosse o cabelinho, né? Você vai puxar no sentido da pena, tá? Pincel de lado também, ponta de faca, tá? Pincel de lado, ponta de faca. E ele tem que estar bem fechadinho. Ele não pode estar assim, sabe? Aquele pincel aberto, reganhado mesmo. Não pode, ó. Ele tem que estar retinho, tá? Ponta de faca, tá? Bom, feito isso, a gente vai iluminar ali a parte do caramelo, que ficou faltando. Aí eu iluminei. Agora a gente vai trabalhar o verde para dar o efeito mais escuro nessa pena, tá? E as demais serão iguais, tá? Mas eu vou fazer mais uma depois aqui com vocês, tá bom? A gente vai fazer a finalização dela, né? Por enquanto, que é o verde bandeira. Então ele é o nosso verde mais escuro aqui, que a gente vai trabalhar. Ó, você vai pôr ele aqui na ponta do pincel e daqui do cantinho a gente puxa pra fora, ó. A gente vai puxar, põe a tinta agora sim o pincel é de frente, e você vai vir, ó, puxando pra fora pra fazer o sombreado. Cuidado pra você não puxar muito, pra você não estragar o acabamento, tá? Então, porque a gente já fez a iluminação, tá? Ó. Puxa pra fora. No sentido da pena, não esquece, tá? No sentido da pena. Tá onde tá a pincelada. Aí agora você vai arrumar a pontinha do pincel pra gente deixar ele ponta de faca. E a gente vai puxar, ó. Em ponta de faca você vai puxar alguns fiozinhos aqui pra dar acabamento na pena, tá? Olha como vai ficando, ó. Você pode puxar por cima aqui também do caramelo, ó, em alguns pontos também. Olha aí que lindo, tá? Agora vamos refazer do outro lado. Do outro lado, gente, como eu sou destra, eu tenho um pouco de dificuldade, então eu vou virar um pouquinho aqui, por conta da minha mão, tá? Então pode ser que ela fique um pouquinho na frente pra vocês, por causa do ângulo, que é pra eu conseguir fazer sem eu entortar o risco, tá? Ai, Pri, mas me falaram uma vez que não pode mudar a posição da placa pra poder pintar. A gente tem que ficar do jeito que tá. Não, gente. Isso é demais. Já ouvi alguém falando isso. Eu peguei e respondi, eu vou mudar do jeito que eu me sinto bem. Eu já sofri demais quando eu pintava a tela, que eu não podia modificar minha tela, não podia virar minha tela. Minha tela tem que ficar, e eu tinha que ficar lá de pé me matando pra pintar. Agora, na pintura de tecido, você acha que eu vou ficar me matando? Eu vou virar o lado que eu quiser, o meu desenho de ponta cabeça pra eu pintar, gente. Cada coisa que a gente tem que escutar, né? Mas cada um é cada um. Mas falar pra mim que isso aí é uma regra, não, isso é demais. Eu acho que não tem essa. Tudo é válido a partir do momento que dá certo, né? Se dá certo, né? Faz do jeito que você acha que é melhor pra você, tá? Ó, então aqui eu dei o acabamento. Olha que lindo que fica, gente, com esse acabamento, com esse verde bandeira. Olha. Outra coisa, né? Fica lindo. Agora, a gente vai fazer mais uma pena grande. Ah, mas eu quero ver a pena pequenininha. Então vamos fazer a pena pequenininha. Ela é bem simplesinha, ela só é um pedacinho, né? Inclusive, a gente pode fazer ela... Deixa eu achar um pincel. Acho que pode ser esse aqui mesmo. Ó, a gente vai fazer ela mais com caramelo mesmo. Nela. Pra não ficar uma verde do lado da outra. Essas menorzinhas a gente pode pintar só de caramelo e sombrear um pouco com o marrom. O marrom que a gente tá usando aqui é o rústico, né? Então a gente pode fazer isso, tá? Então, ó, a gente faz a nossa peninha aqui. Ela é um pedacinho só, né? Nossa, tem um cabelão aqui. Ó, ela é um pedacinho só.
tá bom? Ó, pincelei aqui. Agora eu vou iluminar. Como ela tá de ladinho, ela é menorzinha, né? E aí você pega um pouquinho de rústico só pra escurecer. É diferente o formato dela, então ela nem parece aquele miolinho ali do meio, né? O risquinho. Então você só dá um acabamento aqui nela. Um pouquinho mais escuro, só pra ela não ficar simplesinha, tá bom? Ela fica assim. E a outra depois é um pouquinho maiorzinha, mas também assim. Só que essa aqui ela tem uns pingentinhos aqui, depois que a gente vai fazer, essa parte a gente faz, tá? Vamos pintar essa pena grandona aqui. Ah, pessoal, vim dar uma sugestão pra vocês, caso vocês achem que ficou clarinho. A minha aqui secou, ó. E aí eu achei que ficou clarinho. A gente pode sombrear com cerâmica, tá? Pra deixar um pouco mais escuro. Porque a gente usou no verde o verde bandeira. Então aqui a gente pode usar, ó, na combinação, ó, cerâmica. Ó, que lindo que fica, tá? Então fica aí mais uma cor pra você anotar, tá bom? Então a combinação do caramelo vai ser o cerâmica, tá bom? Pra ficar bonito. Aqui não, porque aqui é diferente. Aqui a gente precisa marcar porque ele é miudinho, né? Então vamos lá. A gente vai fazer as marcações do caramelo, tá? Igual eu fiz aqui, pra ficar mais forte. E depois a gente vai mesclando com o verde country, tá? Então os dois precisam estar já fácil aí acesso pra você ir mesclando, tá? Então eu vou colocar na tampa, vai ser bem rápido. Vou até tirar de frente do ventilador, porque não é legal deixar na frente do ventilador, que as tintas secam muito rápidas. Então, ó, deixei aqui. Então eu vou mesclar agora, ó. Lembra do que a dica que eu deixei. Não fecha os vãozinhos aqui, tá? Da pena, tá? Senão você perde o efeito, que é os risquinhos, né? Os detalhes da abertura da pena. E aí não fica parecendo que é uma pena, tá? Ó, eu vou fazer um pouco aqui. Já vou pegar o branco também, deixar meu fácil acesso aqui, né? Pra eu poder trabalhar. E já vou trabalhando com ele. Acho que eu exagerei um pouco na quantidade, mas tudo bem, ó. Já deixo ele mais fácil aqui pra eu trabalhar. Eu vou pôr um pouco aqui embaixo também, ó. Só tomar cuidado pra eu não estragar o detalhe do desenho da pena. Lembra que eu falei pra vocês, pincel de lado, ponta de faca, pra você fazer esses detalhezinhos que tem na pena, tá? Aí eu pego meu branco e trabalho um pouquinho aqui. Já vou vir com o verde, mesclando, tá? Ó, trabalhando aqui, eu vou mesclar, fazendo os desenhos da minha pena. Pincel de lado, dentro pra fora, né? Ó, você tá vendo que eu puxo de dentro pra fora. Como eu disse, a lona é um pouquinho mais chato de trabalhar, né? Então precisa ir e voltar um pouco aqui pra tinta entrar, mas por isso que tem que tomar cuidado, porque senão a gente tampa o risco da pena. Aí a gente acaba completando tudo ela, fechando ela inteira, e não pode, tá? Se você fechar ela, você estraga o jeito que fica os detalhezinhos da peninha, né? É que eu não tenho nenhuma pena aqui, mas eu vira e mexe eu acho pena de passarinho aqui no meu quintal, porque eu tenho, né? Aí eu mostraria pra vocês como que é, né? O que eu quero dizer aqui, o jeito que a pena fica, né? Tá vendo, ó? Então você vai trabalhando aqui, mesclando. Eu vou mesclar aqui o finalzinho, ó. Limpo meu pincel, pra não ficar muito forte. Eu tenho que fazer um degradê, né? Senão fica muito marcado. Aí eu pego um pouco do caramelo, puxo aqui, pra mesclar. Ó, pego minha tinta. No sentido aqui, ó. Da pena. Aqui na beiradinha você tem que fechar, ó. Fecha bem aqui o cantinho, ó. Só não vai fechar isso aqui, tá? Presta atenção como que vai descendo as peninhas aqui. Ó, certo? Ó, você vai percebendo aqui que vai afunilando aqui no finalzinho, né? Então presta atenção também nisso. Chega aqui, fecha, né? E aí você fecha aqui do outro lado, ó. Sentido pra cá agora, ó. Lembra de fazer as aberturinhas, né? Tá? Ó, vai ficar assim, tá bom? Agora a gente já volta rapidão com o branco aqui no final pra não secar, deixa eu misturar pra não ficar muito forte. Você vem fazendo aqueles detalhes que a gente fez na outra, né, pra clarear. Pincel, você alinha ele, tá? Geralmente, quando a gente usa muito, a gente tem que lavar, alinha ele de novo, pra poder pegar a tinta branca. Aí eu misturo um pouquinho ali no meu pratinho com o resto do meu verde, pra não ficar muito. Aliás, é a tinta branca não, né? É que eu tô misturando no meu verde caldo, então ele tá ficando dessa cor. Mas é só você vir com essa cor mesma, não precisa nem misturar, ó. Tá vendo que eu tava pegando aqui e misturava? Ó, tá certinho, ó, fica a mesma cor. Inclusive, Pri, mas eu tenho verde caldo e eu não tenho verde bebê. É só você misturar branco no seu verde caldo que você tem verde bebê, ó. Acabei de misturar, ó, fica igualzinho a cor, não tem nenhuma diferença, tá? Eu até tinha esquecido, eu tava usando branco aqui, tá bom? Ó. Não tem diferença nenhuma de um com o outro quando mistura. Bom, então a gente fez assim pra iluminar, tá? E agora a gente tem que finalizar esse pedacinho aqui, né? Ó.
escora aquelas peninhas em cima, eu vou usar um pincel menor, porque senão é perigoso eu borrar. Aí eu pego, ó, e viro pra cá. Geralmente o finalzinho da pena é assim, tudo descabelado e bagunçadinho pros lados mesmo. Quando eu tinha galinha aqui, tinha muita pena no quintal. Eu tinha galinha, pato e galinha de Angola. Só que o barulho era demais, gente. Então, atrapalhava nas gravações. E aí eu dei pra uma amiga que tinha uma chácara bem grandona. E ela cuida, né? E ela levou pra ela. Eu falei, só vou dar pra quem realmente cuida. Aí minha amiga cuida, tanto que a família aumentou lá. Ó, então aqui eu faço a iluminação. Certo? Aí agora a gente vai pegar o verde bandeira, né? E no caso do outro a gente vai usar o cerâmica. Vamos lá para a técnica aqui do verde bandeira, lembra? A gente pega um pouquinho e puxa para fora. Aqui no final você tem que tomar cuidado, porque aqui não dá para puxar muito não. Ó, então aqui a gente já consegue, ó, puxa, encosta no cantinho do lado do risco, puxa, encosta no risco, puxa. Sempre puxando de leve e levantando o final, porque é essa levantada que faz o degradê, ele não fica marcado, ó. Então eu levanto, ó. Ó, ele já fica, ó, um degradê. Tá? Ai, Pri, mas eu não consigo. Treina, tá? Isso aqui é treino. Eu não conseguia também não, gente. O pessoal fazia isso e eu ficava, ai, como que ela fez aquilo? E aí eu vi que era só treinando, porque era a minha mão mesmo, tá? Então você vai pegando essa habilidade com o tempo. Agora a gente põe de lado, ponta de faca, e faz os risquinhos onde é verde, tá? Ó. Tá bom? Onde é o verde você vai fazendo. Aonde a gente fez caramelo, a gente faz com cerâmica. Ah, agora aqui desse lado aqui, não esquece, né? A gente vai fazer puxando. Aí eu vou tentar fazer pro lado contrário, gente. Ó, mas eu não consigo porque fica em vão, ó. Mas eu vou tentar. Puxando ao contrário aqui. Mas, ó, ele sai desalinhado, ó. Ele não sai alinhadinho igual do outro lado, porque eu sou destro, né? Então, quando é pro lado da esquerda, se eu não mudar a minha placa pro outro lado, eu fico com mais dificuldade. Mas eu vou fazer meio de ladinho assim. Pra vocês não perderem de ver. Ó, agora eu limpo meu pincel, lavo. Importante não esquecer de lavar, porque eu preciso alinhar ele de novo. Às vezes você tá com aquele pincel, tá tão cheio de tinta, que você vê que o negócio, nossa, mas tá saindo grosso, tá horrível. É porque, às vezes, você precisa de um negócio tão simples, é só lavar o pincel que ele já fica bem melhor depois pra você trabalhar. Deixa eu até puxar um pouquinho mais pra cá, gente, vou mudar vocês um pouquinho, só pra o ângulo da gravação ficar melhor aqui, tá? Ó. Vem. Lembra do desenho da pena, sentido da pincelada, tá? Importante prestar atenção em que sentido que tá vindo a pincelada, tá? Olha como fica lindo. Agora você pode pegar o cerâmico pra dar um tchan, né, na parte do caramelo. E aí depois, as demais vão ser iguais, é só você repetir o processo pela foto, tá? Então, não vou desenhar, porque essa aqui é igualzinha a essas outras, tá? Aí a gente já vai pras contas, que são as bolinhas, tá? Na sequência. Então você pode pausar e voltar de novo o vídeo para você poder fazer, caso você precise assistir de novo para ver a técnica. E a foto de referência, que é a minha pintura, vai estar junto com o risco para vocês, lá no meu canal da bio, que o meu Instagram vai aparecer aqui para vocês, né? Então vai estar no canal Plica Dicas e Conteúdo e no grupo do WhatsApp, que estará no comentário fixado, tá? Para vocês pegarem junto com o risco, estará a foto referência para vocês verem e poder acompanhar, tá? Poder reproduzir, tá bom? Certo? Então, aqui, ó, já tá a nossa pena, mais uma pronta. Essa aqui é igual a essa, eu volto depois que a gente vai fazer as contas, tá? Então, se você quiser, aperta um pause aí pra você poder fazer essa. Aqui na sequência a gente já vai voltar pra fazer as bolinhas. Ó, pessoal, ficou assim as penas, tá? Essa aqui eu deixei mais, essa aqui eu só... Aqui tem um, aqui eu deixei com duas, né? Um, dois e aqui com 3 manjos. Essa daqui igual essa, tá? Agora a gente vai fazer as continhas. Vou fazer algumas, não vou fazer todas, porque é tudo igual, tá? Você vai fazer uma sequência, repetir a sequência e o efeito vai ser igual pra todas, tá? Então vou fazer 2 pra vocês verem como que é e o restante é só você repetir o processo. Então aí você pode voltar o vídeo e fazer acompanhando, tá? Como aqui a gente tá pertinho a pena encostada na bolinha, a gente sempre vai usar. Se a gente tá com essa cor aqui, aqui a gente começa com o verde, tá? E aqui ao contrário, aqui a gente tá com a pena verde, então a bolinha a gente vai começar com a cor ao contrário, que no caso o caramelo, tá? Então aqui, ó, você vai intercalar. Então se eu comecei aqui com agora eu tô com verde, a próxima vai ser caramelo. Aí, depois verde, depois caramelo. E aí vai repetir esse processo intercalando. Tá, Pri, entendi. Isso eu entendi que vai intercalar, tá? Mas como que eu vou dar efeito de luz e brilho? Então, agora que é a técnica para você repetir o processo em todas, tá? Primeira coisa, vamos fazer a sombra embaixo e a luz em cima. Sempre. Sombra embaixo, luz em cima, tá? Nós sabemos que o nosso verde, a sombra é o nosso verde bandeira. Então, eu vou pegar a tinta e fazer aqui, ó, meia lua aqui de sombra embaixo. E aqui também.
certo? E a gente sabe que no nosso caramelo a gente tem que pegar o nosso rústico, pra deixar mais escuro. Pega o rústico. Ó, aí aparece mais, tá bom? Aí você vem aqui e faz a sombrinha. Isso aqui você vai repetir em todas, tá? Não tem segredo, é igual pra todas, tá? Vamos lá pra iluminação. Você vai pegar na pontinha do pincel e vai colocar a luz aqui em cima. E de levinho você vai dar uma esfumadinha em volta. Com bastante cuidado. Limpa o pincel pra fazer na outra cor, porque tá molhado, né? Eu acabei de passar ali, quase que eu manchei com verde, ó. Então limpo meu pincel pra poder fazer no caramelo. Ó, tá? E vou fazer isso. Ah, e nas grandonas, a mesma coisa. Só que aí a luz e a sombra vai ser maior. Mas de resto é igual, tá? Não tem segredo. Você vai repetir o processo aqui em todas. Aqui você vai começar de novo, a mesma coisa verde. Aqui você vai fazer com caramelo. Aqui também com caramelo. Esse aqui não tem, então uma menos aqui, tá? E aqui essas pontinhas aqui embaixo, você pode fazer aqui uma verde, uma aqui com a caramelo e aqui uma verde. Intercalar aqui, tá? E essa aqui no final, aqui você pode fazer escuro, com um rústico. Isso aqui vai ficar no finalzinho, então não tem muito acabamento, tá bom? Vou até fazer aqui com vocês essa daqui, no finalzinho, pra vocês não terem dúvida. Vamos lá, essa aqui pra vocês não terem dúvida, eu vou fazer aqui com vocês. Ó, pega o rústico e só preenche aqui, ó, tá? Desta forma, tá? E as continhas é a mesma coisa, aqui só tem uma, aqui outra e aqui outra, tá? E o restante você vai fazer do mesmo jeito. Olha só como que ficou, gente. Agora, isso aqui é opcional. É só uma dica extra aqui pra quem quiser fazer. Existem essas bisnagas aqui, ó. A minha já tá toda com tinta porque eu tô colocando aqui. E elas têm diversas pontinhas pra você poder estar usando. Eu já separei a ponta que eu vou usar, tá? E eu vou mostrar como que monta aqui pra vocês, tá? A gente encaixa ela aqui nessa pontinha, que a minha já tá encaixada. A única coisa que eu tô fazendo é que eu tô fazendo uma diluição da minha tinta, porque ela tava um pouco grossa. Lembra da tinta que eu mostrei no início, metálica? Essa aqui é a cobre, eu vou usar ela, tá? E aqui eu diluí um pouco com Fashion Colors Incolor. Umas 3 gotinhas aqui, tá? Agora eu vou pôr aqui, ó, de volta. Porque eu já tinha colocado, só que eu achei que ficou grosso, que a tinta tá na consistência muito grossa. E aí eu voltei no meu pratinho aqui e pinguei o Fashion Colors e misturei. E agora eu coloquei de volta com a espátula, que fica mais fácil, tá? O que que eu tenho que fazer? Tirar o ar. Eu tenho que bater aqui, ó, com cuidado pra não estragar a pontinha. Fazendo a tinta descer lá, pra tirar o ar, ó. E aí eu vou testar aqui, ó, no meu pratinho, pra ver se tá saindo, tá? E essa parte aqui, né, até fiz um pedacinho aqui embaixo, ó, eu vou fazer com ela e não com pincel. Então, ó, eu vou vir, ó, com cuidado, tem que fazer aos poucos, gente, porque às vezes estoura a tinta, dá um estourinho assim e faz borrar. Por isso que eu falo que tem que tirar o ar, tá? Aqui eu faço umas bolinhas. Ah, Pri, mas eu não tenho. Aí você pode fazer com contorno, com pincel de contorno mesmo, tá? Mas isso aqui é uma dica extra, caso você queira, tá? Tá utilizando. A única coisa que você tem que ser um pouco rápido, porque ele entope, a tinta vai secando, principalmente no calor, tá? Eu já percebi que o meu tinta tá secando muito rápido. Eu só deixei um tempinho ali pra misturar a tinta e o que tava aqui já começou a ficar secando. E aqui, ó, a mesma coisa, você vai vir, ó. E vai trabalhando, tá? Com a pontinha. E eu acho que eu tinha que ter diluído um pouco mais, mas vamos, é porque tá com a tinta ainda, o resto da tinta que não estava diluída, né? Sair no restante aqui já vai ficar mais fácil, porque tudo aqui é tinta que não tava. E eu vou fazer toda essa parte aqui, ó. Você pode fazer com caneta, caso você queira, com pincel, você escolhe, tá? Como que você vai fazer. Isso aqui é só uma ideia mesmo diferente, pra ficar um pouco mais em relevo, tá? Mas usa quem quer, tá? A dica aí fica pra quem quiser tá usando. Ó, aí eu vou fazer toda essa parte. Ó, pessoal, o resultado é esse, ó. Ele fica bem retinho, depois ele não fica muito em relevo, tá? Se você quiser, você pode estar bordando contas aqui, fica bem legal. Ou também, você pode estar pegando aqui, ó, a parte de trás do pincel. Deixa eu achar um que não é muito grande. Geralmente os cabos novos da Castello são muito grandões, né? A parte de baixo. Acho que esse aqui dá. Eu posso pegar e fazer bolinhas aqui, ó. Entendeu? Pra dar um charme, ó. Em algumas partes. Aí você intercala, né? Onde você vai pôr. Ou até mesmo, né? Bordar. Se você gosta, né?
Aí você vai brincando aqui, colocando em algumas partes, ó, onde junta. E aí você vai e coloca aqui onde você acha que fica legal. Esse aqui, no caso, é mais rápido do que bordar, né? Bordar já dá um pouquinho mais de trabalho, né, gente? Mas fica bacana também bordado, fica bem legal. Aí você vê onde você vai pondo aqui, ó, tá vendo? Ó, fica bem legal também, tá? E é isso, pessoal, uma aula rápida, bem simples, não é muito difícil, você vai poder variar, você vai poder fazer colorido, a cor que você quiser. No caso, o efeito é mais para mostrar como que é feito a pena e dar a ideia aí para vocês de outros tipos de materiais que dá para fazer os desenhos das linhas, né? Para vocês conhecerem essa bisnaguinha. Mas eu falei bisnaguinha, gente, mas no vídeo vai aparecer o nome para vocês poderem encontrar nos aplicativos de venda. Eu não vou ter o link aqui, mas vocês procuram, eu vou deixar o nome, aí vocês vão nos aplicativos aí que vocês usam e procurem. E vocês vão ver diversos vendedores, vocês vejam o que é melhor no caso para vocês, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar like no vídeo, se inscrever, ativar o sininho, tá? E lembra lá que o risco vai estar no canal da bio do meu Instagram, tá? Que é o Rika Suzuki. E lá no grupo VIP do WhatsApp que vai estar o link no comentário fixado, tá? E a gente se vê no próximo vídeo.